Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Obrigado, meu irmão Arantes, por ter estado aqui introduzindo a nós, que estamos aqui fazendo uma visita aos irmãos. Estamos contentes, estamos alegres por mais uma vez estarmos aqui e termos esse momento de companheirismo com a igreja aqui em Santa Catarina. Amém? Meus queridos, podem tomar seus assentos um pouquinho, por favor. Nós estamos viajando desde o início deste mês. Estivemos ali na nossa igreja em Francisco Morato, São Paulo, ministrando ali alguns cultos, tivemos ali algumas reuniões. Antes disso, passamos pela congregação que temos ali em Viamão. Para São Paulo eu fui sozinho, mas ali em Viamão minha esposa me acompanhou e agora está nos acompanhando aqui também. Estamos viajando aí desde o começo da semana, desde dezembro, onde estivemos ali visitando alguns irmãos que estudam a doutrina na cidade de Chapecó, que era uma cidade que até então ainda não conhecia, foi a primeira vez que eu estive ali. Nosso desejo depois era de virmos aqui para fazer uma visita ao pastor Walter e ter esse companheirismo com os irmãos, que é tão saudável. Amém? Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que foi ontem que eu fiz um breve resumo dessa viagem que eu estou fazendo aqui em Santa Catarina para o irmão Brian. Fiz um resumo breve ali, dizendo para ele que eu estaria aqui visitando os irmãos, começando ali por Chapecó, depois que eu teria aqui algumas reuniões com o pastor Walter, e depois, se Deus permitir, também estaremos ali visitando uma irmã, ali na cidade de Blumenau. E quando eu fiz esse pequeno relatório, o irmão Brian me respondeu logo de imediato, pedindo para que eu saudasse o pastor Walter, dizendo: irmão Jorge, diga ao pastor Walter que eu envio a ele saudações e que eu sinto muitas saudades dele. Amém? E o pastor irmão Brian tem um carinho muito especial pelo pastor Walter. Em outras ocasiões que nós conversamos, ele disse que o pastor Walter, irmão Brian disse assim: pode haver mais outros irmãos, eu não conheço. É provável que haja outros, mas eu sei que o pastor Walter é um homem que tem um equilíbrio com a doutrina. Então o irmão Brian tem uma admiração, um carinho muito especial pelo zelo com que o pastor Walter trata a doutrina aqui na sua igreja. E com certeza aqueles que são ordenados para a vida, aqueles que são posicionados, têm valorizado isto e correspondem com a sua fé, com a sua presença, dando aqui testemunho e tendo companheirismo. Isso é maravilhoso. E como os santos aqui se reúnem, eu também faço questão de sempre que possível estar aqui visitando os irmãos. O irmão Brian ele tem uma reunião para fazer no final deste ano, ali na Bolívia, na congregação do irmão Mário Nina. Ele está convidando ali os irmãos, os ministros da doutrina ou qualquer outro que esteja interessado e está ali presente. Se for da vontade de Deus, se tivermos condições, tentaremos se fazer presente ali nas reuniões. Agora no final deste mês, o irmão Dom Hoffman, que é o ministro associado do irmão Brian, que é do estado de Minnesota, onde o irmão Brian viveu antes. Eu creio que o irmão Brian estudou em Minnesota. O irmão Dom vai estar ali na Argentina, em Córdoba, começando primeiro por Chile, vai estar alguns dias visitando algumas igrejas, alguns ministros que estão ministrando, pregando a doutrina ali. O irmão Dom vai ali fazer um reforço, para dar um apoio aos irmãos, com uma palavra, e depois estará ali a partir do dia 7 de novembro, na cidade de Córdoba, na Argentina. Nós estivemos ano passado, tivemos o companheirismo com o irmão Dom, e este ano ele está repetindo a mesma visita, né? Ano passado ele veio com o seu filho, Peter, e também com um irmão hispânico, um irmão mexicano, irmão Juan, que também ajuda o irmão Dom lá nos seus cultos em Minnesota. Nos domingos o irmão Dom transmite os seus cultos ao vivo pela internet, e o irmão Juan faz a interpretação para o espanhol, para os irmãos hispânicos que conhecem, que possam ali compreender e estar com os irmãos. Então, nós estamos fazendo isso, né? Viajando, ajudando os irmãos, alimentando, sustentando a fé dos queridos, para que todos possam aí continuar marchando, né? Porque essa é a ordem da igreja, essa é a ordem dada por Deus, através do alarido, não é isso? E o alarido é a mensagem. E a palavra alarido lá no grego quer dizer um toque de marcha, um toque de comando. Então, Deus agora nos enviou uma mensagem para ordenar você a marchar, né?
Então que Deus nos ajude. E Ele está nos ajudando através da sua palavra, através do seu ministério. E estamos contentes. E meu desejo nesses dias que eu vou estar aqui com os irmãos é tentar ajudar os irmãos a marchar. Amém? A corresponder este voz de alarido. Eu tenho aqui uma mensagem simples, que eu queria compartilhar com os irmãos. Alguns estudos que nós fizemos, baseado nos sermões do Mombrana, algo que temos também já trazido em outros lugares onde temos ministrado, e queremos compartilhar com a igreja, e espero que seja de bênção para todos os irmãos que estão aqui. Está bem? Então, vou pedir, por favor, querido, que você abra a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6, e vamos ler os primeiros 3 versículos. Para isso, vou pedir para que os irmãos se coloquem de pé. Oséias, capítulo 6, versículos de 1 até o versículo 3. Amém. Oséias, capítulo 6, versos de 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao 3º dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Digo todos graças a Deus. Amado Pai Celestial, Deus maravilhoso, estamos contentes, Senhor, de o Senhor nos permitir estar aqui reunidos para ter este momento de companhia com nossos irmãos e estar aqui, Senhor, atento para ouvir a Tua palavra. Como foi dito, Senhor, é a Tua palavra que nos edifica, que nos dá vida, e é a Tua palavra, Senhor, que nos transforma. E a Tua palavra mesma nos diz que é por ela, pela Tua palavra, que somos gerados, que somos nascidos de novo. Então, Senhor, ajude-nos neste momento, através dessa palavra, Senhor, a conhecer um pouco mais de Ti e a prosseguir conhecendo a Ti na graça e no conhecimento de Deus. Ajude-nos, Senhor. É o que nós Te pedimos, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, abrindo o nosso entendimento, abrindo, Senhor, os olhos do nosso coração para aceitar a Ti e viver para Ti e adorar a Ti na beleza da Tua santidade. E a melhor forma de fazermos isso, Senhor, é dar um testemunho correto, condizente com a Tua palavra, Senhor. E é isso que nós queremos, que a Tua palavra venha nos moldar, que a Tua palavra venha afirmar cada vida que está aqui. Ajude-nos, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome amoroso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Amados, esse texto que nós acabamos de ler é muito conhecido por todos e todos sabem dessa comparação que o profeta Oséias faz com essa sua linguagem com a revelação da segunda vinda de Cristo. Porque aqui ele fala que depois de 2 dias o Senhor revigoraria o seu povo. No 3º dia ressuscitaria o seu povo quando ele viesse. E essas escrituras foram usadas como algo que foi cumprido, como uma vindicação messiânica com a própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que ascendeu, que ressuscitou no 3º dia. Mas você sabe que as escrituras também dizem que para Deus 1000 dias é como se fosse um dia, 1000 anos é como se fosse um ano, ou um dia melhor. E, vamos lá, 1000 dias, um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então aqui ele disse 2 dias,
que para Deus também poderia ser 2000 anos. E quando ele diz no terceiro dia, ele está se referindo então ao quê? Ao terceiro milênio. Então veja, o terceiro milênio para nós começou quando? Porque desde quando Cristo veio ao mundo, desde quando ele nasceu, a Virgem Maria, até os dias atuais, já se passaram 2 dias, ou 2000 anos, como você quiser. Então, isso quer dizer que agora nós já estamos no terceiro dia, ou o terceiro milênio. O terceiro milênio começou no ano 2001. Amém? Então nós já estamos no terceiro dia. E conforme até em outras escrituras, nos Salmos, você vai ver que as escrituras nos mostram que o Cristo ele virá no início, no amanhecer do terceiro dia, que corresponde então aos dias que estamos vivendo. Estamos já no começo, né? O terceiro dia, o terceiro milênio já amanheceu. Então Cristo já está pronto de vir, pode vir a qualquer momento. E ainda que leve 100 anos, não sabemos, ainda será o começo do terceiro dia. Ainda serão as primeiras horas do terceiro dia. Você consegue entender isto? Então nós estamos no terceiro milênio, no terceiro dia. E é nesse terceiro dia que Cristo virá para ressuscitar e arrebatar o seu povo. E aqui o profeta está dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, enquanto o Senhor não vem, o que o povo deve fazer? Deve aguardar e conhecê-lo e prosseguir nesse conhecimento. Do que o profeta aqui está falando? Em amadurecimento. Nós devemos crescer, nós devemos amadurecer, até o momento em que o Senhor, nesse terceiro dia, venha para levar o seu povo. E ele disse aqui que o que vai ajudar o povo a amadurecer e crescer é uma chuva que vai ser derramada. A chuva temporã, a chuva serôdia. Irmão Branda, nas suas mensagens, ele fala para você ali que a chuva temporã, a palavra temporã no hebraico, ele diz lá, é moré. E eu também fiz a pesquisa e a tradução que ele deu está correto. Ele diz que a palavra moré, que é temporã, quer dizer ensino. Então o irmão Branda pegava isso para dizer que Deus derramaria nesses últimos dias, ou no terceiro dia, se você quiser, uma chuva de ensino, que é o quê? A doutrina. Mas ele também disse que a chuva serôdia seria derramada praticamente ao mesmo tempo. E o que é a chuva serôdia? É a chuva da colheita. Então, ao mesmo tempo que Deus derramaria uma chuva de ensino para dar amadurecimento ao povo, para que eles pudessem crescer mediante um conhecimento, esse Deus também derramaria a chuva serôdia, que na verdade é a chuva da colheita, que vai amadurecer o grão e prepará-lo para o arrebatamento. Tudo isso no terceiro dia. E ele está fazendo isso agora. E ele começou a fazer isso primeiro por meio de sinais, através do avivamento pentecostal que houve lá no início, lá em 1916, não foi isso? Na Rua Azusa. Mas veja que ao mesmo tempo Deus já estava preparando ali um profeta que viria até nós com uma mensagem, e é esta mensagem que seria a chuva serôdia. É essa mensagem, com a doutrina, com a mensagem de ensino, ou com a chuva de ensino, é que daria ao grão desse tempo agora a madurez, que prepararia a noiva para o arrebatamento. Então, nós já estamos vivendo esses dias, queridos. Nós já estamos nisso. Essas escrituras aqui que lemos, elas já estão se cumprindo. E veja aqui, então, para que este amadurecimento venha sobre o seu povo, é necessário, então, que haja um profeta. Porque os profetas são os reveladores da palavra. E é através do revelador da palavra que o grão de trigo é que é amadurecido. É através deste revelador que você recebe o que acabamos de falar aqui do alarido, que é aquela voz de comando que ordena você, prepara você para marchar, para despertar você do sono dogmático, denominacional, para que você possa amadurecer, testemunhar da mensagem deste dia. Porque você sabe que o irmão Branda disse que para cada era da igreja Deus enviou uma luz, uma porção de luz, que era uma medida de uma palavra para a igreja daquele dia, daquela era. E para cada era havia ali uma semente predestinada para aquele tempo oportuno, ouvir aquela mensagem naquela medida, para dar a ela madurez, para vindicar e para testemunhar daquela luz para aquele dia. E assim tem sido em todas as eras da igreja. Mas veja que não é que a mensagem tem sido aprimorada, aperfeiçoada, a mensagem é a mesma, a luz é a mesma, embora a porção seja diferente, é uma porção de luz diferente, mas o que tem amadurecido não é a palavra, é o grão que está ali, é a semente,
a semente, a árvore noiva, o povo de Deus eleito ao longo das eras, vem amadurecendo, vem crescendo, vem atingindo níveis superiores. E esse é o último nível, porque o Umbanda diz que essa é a última era, não há outra era depois disso. E para terminar agora nessa última era que estamos, ele tinha que trazer para nós um profeta revelador da palavra, exatamente como foi lá na primeira era. Alguém que tivesse a mesma ousadia de Paulo para trazer aquela mensagem que preparasse a igreja. Então é nesse dia que tudo estava acontecendo. Então a Umbanda falava para nós que haveria a necessidade de Deus enviar então um profeta, um revelador, que é aquele mesmo profeta lá de Malaquias 4. A Umbanda vai dizer na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Ele diz aqui, a própria palavra profeta significa que ele é o revelador da palavra de Deus. A interpretação somente vem a isso. Ou seja, este profeta tem a interpretação, tem a revelação correta da palavra. E é por isso que hoje nós estamos com tanta necessidade desta grande pessoa que nos deverá ser enviada na forma do profeta Elias. Nós temos necessidade, o grão tem que amadurecer, tem que haver uma chuva temporã, serode aí, que é a chuva de colheita, e o Umbanda também chamava de a chuva de arrebatamento, porque é essa mensagem do Elias que vai te dar a fé de arrebatamento. É nessa mensagem. Então ele chamava a chuva serôdia de fé de arrebatamento, chamava também de fé de colheita, né? Porque é isso que ele deveria fazer. Depois ele diz, porque será a revelação de Deus dada a conhecer a nós por vindicação. Seria um profeta vindicado por Deus por sinais, mostrando que é o dia e a hora e a estação em que Deus prometeu que estaria. Então nós estamos vivendo hoje este dia. Nós estamos vivendo hoje nessa estação em que Deus se manifestaria à sua igreja de uma forma peculiar, com uma mensagem peculiar para um povo peculiar, para aqueles que foram por Deus ordenados para a vida. Amém? Depois ele continua, e lembre-se, ele será contestado. As denominações rejeitarão a sua mensagem. E não somente as denominações, até mesmo alguns que se dizem crentes dessa mensagem, eles de uma certa forma também rejeitariam, contestariam isto, ainda que dissimuladamente. Ele será contestado, sempre tem sido, sempre será rejeitado. Do mesmo modo que a palha empurrará. Primeiro, ele será aceito. Porque a palha somente abriga o trigo até que ele esteja em condições de sair para o sol. Os pentecostais somente abrigarão a mensagem, dar-lhe-ão uma porta aberta até que ela seja divulgada. E então a palha se retirará, se afastará. A palha dará apoio, dará sustentação, mas por um tempo. Quando o grão começar a amadurecer, mostrar a sua natureza, então ele diz aqui, a palha vai se afastar, vai se retirar disso. E o trigo ficará na presença do filho, veja, para amadurecer. É a chuva temporã, é a chuva serôdia, nesse terceiro milênio, nesse terceiro dia, que vai fazer isto. Vai fazer o trigo amadurecer. Diante de quem? Diante do filho, da presença. E nós estamos vivendo diante da presença. Ele está aqui em espírito, na forma da coluna de fogo. Onde houver um testemunho da noiva, esta coluna de fogo estará ali guiando, porque veja, esta coluna de fogo que está te dando este alarido, esta ordenança, esta ordem de comando para você marchar. Amém. Agora veja, se você prestou atenção aqui, o Umbanda ele está falando que o Elias tem que vir. Ele disse, estamos aguardando, não é isso? Essa pessoa de Malaquias 4 vir para cumprir essas escrituras. Porque ele será um profeta revelador da palavra que vai nos dar o quê? A instrução correta, vai nos dar o conhecimento correto para que a noiva possa conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Para quê? Para amadurecer até o dia da colheita. Mas veja que ele aqui, em nenhum momento, se identificou como esse Elias. Ele disse, estamos aguardando Elias. Mas você sabe de quem ele estava falando. Porém, observe que Umbanda, em nenhum momento nos seus sermões, se identificava como sendo este Elias de Malaquias 4. Agora, mesmo ele não se identificando, mesmo não fazendo uma alusão direta ou indireta a si mesmo,
ele estava falando de si mesmo. Era dele. Se você prestou atenção, o que ele fez aqui foi uma síntese, foi um resumo do dilema que ele mesmo, William Branham, experimentou nos seus dias de ministério. Porque no começo, se você conhece a trajetória ministerial do profeta, ele foi apoiado pelas as denominações no início do seu ministério. Aquelas campanhas que ele fez na África em 51, foram os pentecostais que o apoiaram. A campanha que ele fez na Alemanha, na Europa, um ano antes, 1950, na Finlândia. É Finlândia, mas teve outros países, agora não lembro. Estocolmo. Foram os pentecostais que auxiliaram ele. Mas aqui ele disse, mas vai chegar um momento em que o grão ali vai amadurecer. Vai mostrar sua natureza. E quando isso acontecer, a palha vai se soltar, vai se desligar, vai se afastar. O que o William Branham estava fazendo aqui é ilustrando para você o que aconteceu. Porque quando este mensageiro, este profeta revelador da palavra, começou a revelar a mensagem, começou a revelar a palavra, o que aconteceu com aqueles que lhe apoiaram era como a casca que começou a se afastar do grão. Veja, faz parte da natureza da casca. É da natureza da casca retirar-se quando o grão já amadurece, porque ela perdeu sua utilidade. A casca não está ali para segurar o grão, para apoiar, para protegê-lo, mas quando o grão já consegue por si próprio amadurecer e frutificar e vir à tona, para que a casca caiu? Não tem mais razão. E assim foi as denominações, ajudar a apoiar a mensagem. Ele não estava pregando a mensagem ainda, naqueles dias. Mas o Humana diz, eles estavam apoiando a mensagem, porque ele estava representando uma fé que iria tratar com a noiva para o seu amadurecimento. Então ele estava apoiando, mas quando a semente grão ali começou a demonstrar o que ela era, a sua natureza e por que estava ali, eles começaram a se afastar. E sempre assim. A casca denominacional sempre tem que se afastar de você quando você, como o trigo, começa a amadurecer e dar testemunho da luz desse dia. Tem que se afastar. Foi assim comigo, foi assim talvez com muitos de vocês aqui. Eu comecei minha vida espiritual numa denominação, eu estava lá dentro de uma casca, me protegendo, me guardando, estava ali estudando a Bíblia, conhecendo o Senhor, mas a palavra diz, conheça e prossiga conhecendo. Alguns param, ficam marcando passo no mesmo lugar, mas a palavra, o alarido diz que aí você tem que marchar. Então houve um momento em que eu conheci essa mensagem, porque eu creio, eu tenho que crer, você também tem que crer, você que está aqui, você tem que crer que você é alguém que foi ordenado para a vida nesse dia, para receber a luz desse dia, dar testemunho desse dia. Neste tempo oportuno você está aqui dando testemunho, porque Deus te colocou aqui para isto. Então quando eu dei testemunho dessa luz, eu comecei a amadurecer, entendimento, e o que aconteceu com aquela casca nacional com que eu estava? Se desligou de mim, perdeu sua utilidade, não precisei mais estar lá. E isto é uma conjuntura espiritual com a qual todos os filhos de Deus têm que se deparar. Há um momento em que talvez você precisou de uma palha para te cobrir, mas quando você amadurece, você não precisa mais disso. Amém? Amém. Veja, agora, há uma outra razão do porquê que o William Branham não poderia se identificar como esse profeta de Malaquias 4. A primeira razão que eu quero dar para você aqui é que se o William Branham dissesse, eu sou Elias desse Malaquias 4 aqui, ele estaria agindo carnalmente. Ele não poderia fazer isto. Ele não poderia aqui dizer abertamente para a noiva, eu sou este Elias. Por que isso? Porque isso era uma coisa que teria que ser dada para a igreja, para o eleito, por revelação, dada diretamente por Deus. O eleito teria que se convencer por si mesmo, mediante uma revelação de que aquele era o profeta mensageiro. Se o William Branham dissesse, eu sou, seria... Então muitos até poderiam crer, mas porque ele aludiu, ele os convenceu a crer. Seria uma coisa carnal, o profeta não poderia fazer isso. Cada um que recebe essa luz, que recebe essa mensagem e crê nesse profeta mensageiro, revelador da palavra, não faz porque alguém lhe convenceu, por sugestão carnal de quem quer que seja, mas porque Deus revelou para você que ele era esse profeta. Nem o próprio William Branham poderia fazer isso. Nem ele poderia fazer. Essa foi uma das primeiras razões do porquê que ele nunca disse, eu sou este Elias. Ele não poderia. A outra razão do porquê o William Branham nunca poderia abertamente dizer que ele estava cumprindo essas escrituras, porque na verdade a grande preocupação do profeta de Deus era de que o povo não colocasse seus olhos nele, no vaso de Deus, mas naquele que estava usando o vaso. Então o que ele queria com tudo isso é deixar o povo entender que na verdade o verdadeiro Elias da igreja quem era? Um profeta, um homem? Não. Era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele era o Elias da igreja. Por isso que não poderia dizer sou eu. Se ele fizesse isso, ele estaria errado.
Então ele estava tentando a todo tempo fazer o quê? Apontar o povo para quem? Para Cristo. Esse era o seu ministério. Enquanto os muitos ministros aí fora tentam atrair a atenção do povo para si, o que o Umbanda ensinou? Qual foi o padrão que ele deu para os ministérios que viessem depois dele? Fizesse com que o povo olhasse não para si, não para o ministro, não para quem estivesse no altar, mas para Cristo, para a sua palavra e nada mais. Por isso que não poderia ter dito. Deixa eu ler para você algo que ele disse, a mesma mensagem, tentando fazer um serviço para Deus. Agora, temos tido Elias, e capas de Elias, e mantos de Elias, e tudo de Elias. Sim, nos dias lá de William Branham, até pouco antes, houve muitos que se intitularam como Elias. Um ministro famoso, Alexander Dowie, o convenceu de que ele era um Elias. Eu, como já comentei em alguns lugares, aqui mesmo no Brasil, antes de eu conhecer a mensagem, eu conheci o ministério de um homem que se intitulava Elias. Seu nome era Mestre Ugarte. Parece que ele era hispânico, talvez de Lima, Peru, não tenho certeza. Mas ele vivia lá no interior, lá do meu estado, Palmeira das Missões. Mas isso foi nos anos 40. Este homem se dizia ser reencarnação de João Batista, que veio para essa terra com o mesmo ministério do Elias para restaurar o cristianismo. Então ele escreveu um livro, até tem um livro. Consegui na época, eu era militar. Alguém fez uma publicidade disso num jornal. E naquele tempo eu investigava de tudo. Eu li tudo que coisa. Eu escrevi lá, preenchi o cupomzinho, botei para o endereço e me mandaram o livrinho do profeta Elias lá. E eu não conhecia nada da mensagem na época. Anos depois, quando eu fiquei sabendo, existe um profeta chamado William Branham, ele e Elias tinham que vir. Quando eu vi pela primeira vez isso, eu fiquei com o pé atrás, porque eu não acreditei no mestre Ugarte. Eu sabia que ele era falso. E quando alguém falou de William Branham, a princípio eu pensei, será que é um outro mestre Ugarte? Mas a diferença foi que quando eu estudei a vida deste homem, eu vi que ele nunca se identificou como Elias. Os outros disseram, Dowie disseram, eu sou Elias. Mestre Ugarte disse, eu sou Elias. Mas agora vem aqui, William Branham diz, Elias é Jesus Cristo. Isso fez toda a diferença. Atraiu a atenção do povo não para si, como os outros falsos fizeram, mas para Cristo. Essa é a diferença entre o falso e o verdadeiro. O falso sempre vai tentar atrair a tua atenção para ele, para si. Mas o verdadeiro vai atrair a tua atenção para Jesus Cristo e mais nada. Então aqui ele continua, nós tivemos muitos Elias, muitos imitadores. É isso que ele está falando. Aí depois ele vai dizer, mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. É para ele vir conforme Lucas 17:30. Diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo. Não um homem, não olhe para um homem, não olhe para um vaso. É Deus, mas virá através de um profeta. Ele usará um profeta, mas o verdadeiro Elias não é esse profeta, mas aquele Deus que estará usando este homem. Amém, graças a Deus. Então veja, observe que aqui o irmão Branham está dizendo para nós que ele está aguardando essa vinda do Elias. E ele está usando essa linguagem que ele está usando aqui. Esse sermão foi pregado dias antes dele partir, dele falecer, em 65. E dali alguns dias, o livro que ele estava escrevendo, em colaboração com o irmão Liveio, o livro das Eras da Igreja, nesse livro, o irmão Branham também fala, ali estamos aguardando o Elias vir. E tanto no livro como nas suas mensagens, a linguagem do profeta é a mesma, estamos aguardando. Ele não se identificava como esse Elias. Agora você já está entendendo. Ele não poderia fazer isso. Mas você sabe que junto com este livro, também o irmão Liveio estava escrevendo o seu próprio livro, né? O Profeta do século XX, onde ali ele estava apresentando para as denominações quem era, no seu entendimento, o profeta de Malaquias 4. Agora, mesmo que ele pudesse mostrar isso, na verdade, quem deveria revelar isso seria o próprio Deus. E aqueles que creem neste ministério, neste profeta vindicado, é aqueles que de fato foram ordenados para crer. A palha não pode crer nisso, só o grão maduro pode crer nisto. Então, neste livro, Liveio falou, este é o profeta que tinha que vir, este está cumprindo Malaquias 4. Agora, o irmão Branham, ele tinha este cuidado, para que a igreja não olhasse para si, não olhasse para o vaso, mas para o Deus que usa o vaso. Porque ao longo das eras da igreja, Deus, o Espírito Santo, manifestou-se, segundo o seu ensino, como usando um título de Filho de Deus, não foi isso?
E antes de Cristo descer à terra para reinar como filho de Davi, ele se manifestaria no entremeio outra vez como filho do homem através de um profeta. É Deus se manifestando neste ofício. É até uma banda chamava de... a palavra que ele usava? Não é estágio, agora está me faltando a memória aqui, está me falhando a memória. Mas é uma outra forma de manifestação, dispensação, lembrei da palavra. Ele chamava dispensação do Filho do Homem. Ou seja, Deus manifestando outra vez em um profeta, vindicando um homem. Mas este homem não atrairia a atenção do povo para si, mas sim para Deus. Então Deus, seria este Elias, que estaria operando em meio à igreja através de sinais, através de uma mensagem. E o irmão Branham, ele tentou, ao longo do seu ministério, dizer enfaticamente para o povo de Deus, de que ele estava ali com seu ministério para declarar que Deus estava ali. De que Deus estava ali se manifestando de uma forma peculiar e de uma forma especial. Na mensagem que nós não temos traduzida, o chamado para fora de 58, 9 de janeiro de 58. Ouça o que o irmão Branham aqui vai dizer para nós. Jesus disse: quando o Filho do Homem se revela desde o céu, quando o Filho do Homem descer do céu e se revelar. Deixe-me terminar dizendo o seguinte, que o Filho do Homem está sendo revelado do céu. Veja, por isso que eu disse aqui, citei para você a data, 58. Aqui o irmão está dizendo, este Filho do Homem que desceria do céu, aqui ele está dizendo, ele já está agora aqui entre nós se revelando, descendo dos céus. Será que isso vai vir depois de algum tempo, irmão Branham? Porque você sabe que alguns aí tentam dizer que isso já aconteceu, mas foi lá em 63, quando uma nuvem foi fotografada. Então alguns pegam isso e dizem, olha, agora o Filho do Homem desceu desde os céus. Mas aqui, antes daquela nuvem, em 63, lá em 58, você tem aqui uma banda dizendo, o Filho do Homem já desceu dos céus. Então, enquanto alguns colocam para depois, né? Aqui uma banda está dizendo, é agora. E parece que uma banda estava adivinhando isso, né? Porque, como eu disse, alguns estão dizendo, não, isso foi lá em 63. Mas aqui em 58, o irmão Branham está criando uma situação de alguém perguntando, mas irmão Branham, e será que isso vai ser quando? Será que não vai ser depois de alguma coisa especial que vai acontecer no futuro? Aí ele vai dizer, é agora. E eu espero que não tenha que tornar isso tão pessoal desta própria reunião, mas que o seu espírito dentro de você, que é dado a você por Deus, possa ler o que eu estou falando. A casca não conseguiria entender o que o Mambana aqui estava dizendo, mas o grão maduro tem que entender. Aquele que é ordenado para a vida tem que entender o que ele está falando. O Filho do Homem já tem vindo desde a glória e está se revelando nos últimos anos à sua igreja em misericórdia, mostrando-lhes a sua grande presença. Fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, revelando-se como ele fez a Abraão. Antes da destruição, antes de que Sodoma e Gomorra fosse destruído, Deus, Elohim, se manifestou em carne humana, junto com mais 2 anjos, não foi isso? Para Abraão, discerniu lá o riso de Sara. Sabia, Abraão, que Sara agora acabou de rir lá atrás, de mim, de você? Quando eu disse para você que ela vai ter um filho? Então ali, o que é aquilo ali? Mambana pegava sempre isso como tipo dos últimos dias. O Filho do Homem voltaria para fazer a mesma coisa, para discernir os corações, para vindicar um profeta mensageiro. Antes da destruição, antes do juízo que há de vir aí para as nações, ele enviaria um profeta, como enviou nos dias de Abraão. É isso que ele está dizendo. Aí depois ele vai dizer, ele veio agora em misericórdia, revelando-se à igreja. Mambana aqui está dizendo, Cristo já está aqui se revelando em meio à igreja. Sua presença gloriosa já está aqui entre nós. Ele já desceu desde os céus. 58, mas irmão Jorge, será que o irmão Branham não errou? Será que não devia ter esperado para ter dito isso em 63, depois que a nuvem foi fotografada? Não. Você tem que entender que desde o momento em que William Branham começou a ministrar, Deus já estava ali comissionando ele. A coluna de fogo já estava ali. O Filho do Homem já havia descido desde o céu. Não foi em 58. Já está apenas declarando isso para você. Veja, quando essa palavra começou a amadurecer, a casca começou a sair, começou a retirar-se. Porque é da sua natureza afastar-se quando o grão amadurece. Você está entendendo a figura que o Mambana usava? Deixa eu continuar lendo. Depois ele vai dizer aqui, ele está sendo escarnecido e zombado.
E aquele resumo que ele fez aos pentecostais, que dariam apoio à mensagem e depois se retirariam. Por quê? Porque não aceitariam. E eles iriam rechaçar, contestar, reprovar. Por que isso? Porque o grão maduro era ofensivo para eles. Era repreensível para eles. Não vai ser maravilhoso naquele dia? Você não está feliz hoje de estar vivendo para ver o Filho do Homem revelando-se à sua igreja? Eu estou feliz. E você? No dia em que o Filho do Homem for revelado, o que ele vai fazer? O que ele faz? Se revela em misericórdia primeiro, mostrando graça. Mostrando para você, prepare-se, o dia da colheita está chegando. Amadureça, conheça e prossiga conhecendo, porque estamos no terceiro milênio, terceiro dia. Essa mensagem ela viria para fazer isso com você, para despertar você, para avivar você em misericórdia. Então, da próxima vez, ele se revela no juízo para condenar aqueles que rejeitam a misericórdia, a palha que se retirou do grão. Agora é a hora. Essa mensagem está fazendo isso. Está amadurecendo um grão e ao mesmo tempo já está julgando aqueles que rechaçam e que repelem isto. O que ele está a se revelar é misericórdia, salvando a sua alma. Essa mensagem está fazendo isso agora. Essa mensagem está salvando a minha e está salvando a tua alma. Não é uma coisa qualquer. O que mais que ela vai fazer? Dando-lhe de sua vida. Isso também é tremendo. Essa mensagem está dando a vida de Cristo em você. Então você tem que ter a vida de Cristo em você. Isso tem que fazer o quê? Você agir como Cristo, atuar como Cristo, pensar como Cristo, andar como Cristo, viver como Cristo. Essa mensagem faria isto, daria a mesma vida do Cristo em você, para que você atuasse como Ele. Que mais? Dando-lhe a alegria ao invés de tristeza. É natural nós ficarmos tristes por vários motivos, mas essa mensagem, ela tem que trazer alegria para você, tem que trazer conforto ao teu coração. Essa mensagem está aqui para fazer isto. Depois ele diz, fé em lugar do medo. Não tenha medo, queridos. Ainda que haja más notícias, ainda que há rumores de uma terceira guerra mundial, de uma quebradeira do dólar, disso, daquilo, essa mensagem tem que te deixar com paz. Aquela paz que excede todo entendimento e que o mundo não pode vos dar. Essa mensagem tem que te trazer isto. Que mais? Cura em lugar da doença. Se alguém tem uma necessidade de uma cura divina, creia, essa mensagem está aqui para curar você, para libertar você, para fazer você ter uma vida, uma nova, para viver em novidade de vida e de espírito. Depois diz, dando-lhe, se revelando a você em sua misericórdia, da mesma maneira que ele fez lá no passado. E se ele está fazendo isso agora, quão distante está o arrebatamento e o juízo? Está muito perto. O grão está amadurecendo. As chuvas que amadurecem o grão já estão aí sendo derramadas. O tempo da colheita está aí. Quantos entendem o que eu estou falando? 58. Irmãos, muitos aqui não estavam entendendo nada do que o irmão Bruno estava dizendo. Hoje eu posso aqui ler, hoje você pode ler isto, e você pode entender o que o profeta aqui está dizendo. Mas naquele tempo muitos não entendiam. Mas hoje nós temos condição. Por quê? Porque o grão está amadurecendo. Está prosseguindo em conhecimento de Deus. Amém. Então veja, eu creio que vocês estão entendendo que quando uma banda aqui está falando de que o Filho do Homem já está descendo dos céus agora, e que agora está se revelando à igreja para derramar-se em misericórdia, para trazer cura, para trazer paz, para trazer confiança, para tirar todo o temor, para te dar fé. O irmão Branham, do que ele está falando aqui? Ele está falando da vinda de Jesus? Da vinda física? Não. Ele está falando do mover especial do Espírito Santo. Ele está falando daquilo do que ele chamava de aparição. O irmão Branham fazia uma distinção entre a aparição de Cristo para a vinda de Cristo. Veja que na aparição de Cristo, Cristo desce em espírito. E ele se manifesta por meio de um profeta. Agora, na vinda dele real, como é que ele vai vir? Em um profeta, não. Ele vai vir em seu próprio corpo. Essa é uma das principais diferenças. Mas veja que antes dele vir fisicamente, ele vem em espírito, através da chuva serôdia, chuva temporã, para amadurecer o grão, para dar conhecimento a você. Quando o grão estiver maduro, então, ele mesmo desce, ele pessoalmente desce, arrebata o seu povo, que já está amadurecido e pronto para a colheita. Então ele fazia uma distinção. Primeiro, Cristo aparece. Primeiro, ele se manifesta de uma forma peculiar, uma mensagem peculiar, para um povo peculiar.
Depois, quando tudo que tinha que ser feito com essa mensagem se cumprir, então ele mesmo desce. Então, de fato, é a vinda. Mas aqui ele não está falando da vinda física do Filho do Homem. Ele está falando da sua presença, da sua manifestação. Por isso que ele disse, nós já estamos amadurecendo na presença do Filho. Porque é a sua aparição. Um exemplo só, porque são várias mensagens onde ele fazia essa separação. Eu vou citar essa aqui porque na verdade é a que eu mais gosto. Mensagem do evangelismo no tempo do fim. Agora, nós já temos visto e estamos testemunhando a aparição do Senhor. O Senhor está aparecendo para nós. Mas lembre-se, aparição e vinda são duas palavras diferentes. E não são apenas duas palavras diferentes. São dois eventos diferentes que ocorrem em tempos diferentes. Você está entendendo? Agora veja, deixa eu dizer mais uma vez. A palha nunca conseguiria e nunca conseguirá entender isso. Só o grão maduro consegue entender. A palha ela confunde aparição com vinda, mas o grão maduro não se confunde com essas coisas. Aí ele vai dizer mais aqui. Aparecer e então vir. Agora é a aparição. Primeiro ele aparece. E a palavra que o irmão Livei encontrou na Bíblia, quando o irmão se referia a isso, era parúsia. Porque a parúsia que foi traduzida errado por vinda, na verdade, segundo alguns estudiosos do grego, não tem exatamente ligação direta com a vinda, mas com alguma coisa que vai antecipar-se a isso. É assim que eles interpretaram. Pelo menos 2 tradutores foram tão corretos nesse texto, foram tão criteriosos nisso, que não traduziram a palavra parúsia. Alguns traduziram por presença, porque é o correto. E é disso que o Mambana aqui está falando. Veja, o Mambana não tinha formação teológica nenhuma, mas ele sabia exatamente interpretar as Escrituras. Por quê? Porque o profeta é o revelador da palavra. Então ele diz, primeiro ele tem que aparecer, mas isso não é a vinda. Agora é a aparição. Ele já tem aparecido, sim, através de um profeta. Malaquias 4. Através do Elias. O Elias, na verdade, é ele mesmo, aparecendo. Ele já tem aparecido nesses últimos dias, bem aqui, conosco, nesses últimos poucos anos. Agora, isto é o sinal da sua vinda. Tudo isso era um sinal que prepararia a igreja para a futura vinda do Cristo. Então, antes que Cristo venha fisicamente, ele primeiro se manifesta, a sua presença em espírito, até que ele venha em poder e grande glória para arrebatar o seu povo. Então, embora o Mambana ainda esperasse pela vinda de Cristo, ele afirmava que ele já estava aqui de alguma forma, mas em espírito, que é a sua aparição, através do ministério profético de Elias, o profeta de Malaquias 4, que seria, na verdade, uma manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele disse, o Elias é o Senhor Jesus Cristo. Agora, a segunda vinda de Cristo, ela tem a ver com o cumprimento de alguns eventos que tem que acompanhar isso aqui. Então, quando o Mambana falava que esperava a vinda de Cristo, você tem que entender que ele está falando não apenas da vinda de Cristo em si, ele manifestando-se, mas ele também estava se referindo a um mover especial que teria que acontecer. Um mover especial no qual ele se manifestaria. Amém. Então, o Mambana, ele cria e esperava pela segunda vinda de Cristo. Ainda que ele tenha dito ali, ele já está aqui, ele desceu desde o céu. Mas você está entendendo, você não se confunde com esses termos. Ele está falando da aparição. Depois, há um outro mover onde ele desce, onde se manifesta para vir, para arrebatar o seu povo. Nessa aparição, ele usa um profeta, ele usa um corpo de um profeta. Mas na vinda, ele vem o seu próprio corpo. Mambana vai dizer na mensagem, Jesus Cristo é o mesmo, de 63. Agora, nós sabemos que ele somente vem e se identifica àqueles que estão procurando por ele. Então, se há alguém dizendo que ele já veio, não está esperando por ele, certo? Mambana diz aqui que o Cristo só virá para aqueles que estão procurando e esperando por ele. Então, se alguém aí fora diz para você que ele já veio, então não está esperando. Porque Cristo vai vir para aqueles que o aguardam, que o esperam. E é desta maneira que será na sua segunda vinda. O mundo não saberá nada sobre ele. Ele simplesmente vem, toma a sua igreja e se vai.
E aqueles que não estão procurando por ele, porque diz que ele já veio numa nuvem 63, serão deixados para trás. Sim, ele já veio, então não estou esperando, não estou procurando. Ele só veio para aqueles que estão procurando. Ele está vindo apenas para aqueles que estão procurando por ele. Você está procurando por ele? Você está esperando por ele? Então é para você que ele vai vir. Para os que dizem que ele já está aqui, que ele já veio, para esse ele não vai vir. Nós tivemos 2000 anos, 2 dias, não é isso? 2000 anos esperando por ele. Agora observe, eu disse para você que o terceiro milênio começou em que ano? 2001. Então veja, o Umbanda ainda estava dentro dos 2 dias. Consegue entender isto? Cristo teria que vir pelas Escrituras no terceiro milênio. O terceiro milênio, o terceiro dia, começou em 2001. Então, nos dias do William Branham, Cristo não poderia vir ainda fisicamente. Não era para ser. A Escritura tem que se cumprir. Agora já estamos, de fato, de acordo com as Escrituras, no terceiro dia. Agora sim, em qualquer momento, Cristo pode vir. Você está entendendo isso? Esperamos por 2000 anos, ou 2 dias. Nós ouvimos a respeito dele. Agora, estamos esperando vir pela segunda vez. Estamos aguardando Cristo vir pela segunda vez. Agora, existe aí fora, entre alguns ministros, um paralelismo que foi criado para tentar convencer alguns irmãos da mensagem de que Cristo, a segunda vinda de Cristo, já aconteceu. Primeiro porque eles não conseguiram fazer esse discernimento que o Umbanda dava na sua mensagem, de aparição para a vinda. Eles confundem, a casca confunde isso. Então alguns querem convencer o povo de que Cristo já veio, a segunda vinda já aconteceu. Eles tentam fazer um paralelo com as próprias palavras de William Branham, quando ele falava que estava esperando o Elias de Malaquias 4 vir. Você viu, eu li aqui algumas afirmações dele, estamos aguardando, não é isso? Estamos esperando Malaquias 4 vir, mas ele já veio. Você sabe quem era Malaquias 4. Mas então alguns estão pegando isso aqui para dizer, da mesma forma, meus irmãos revelados, quando o Umbanda falava, estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, isso também já aconteceu. Isso é um paralelismo que eles estão criando para dizer que isso já cumpriu. Só que eu quero dizer para você que isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é um sofisma da palha, para tentar enganar o grão maduro. Mas o grão maduro não pode se confundir com esse argumento falacioso da palha. Não pode. Então, eu vou ler minhas notas aqui para ser bem claro para você. Alguns estão dizendo que Cristo já veio. E eles estão com isso ignorando aqueles eventos que deveriam vir primeiro, que deveriam acontecer primeiro, para que essa vinda, de fato, se tornasse algum dia efetiva. Eles também ignoram o verdadeiro sentido das palavras do Umbanda, quando ele afirmava que ainda aguardava, ou estava aguardando a vinda do Senhor. Para defender a falsa tese de que Cristo já teria vindo, ele cita as várias ocasiões, como nós vimos agora há pouco, onde o profeta diz que estava aguardando o profeta de Malaquias 4 vir, quando na verdade esse ministério já estava presente ali na terra, uma vez que era o seu próprio ministério. Então, com uma falácia bastante simplória, bastante pueril, eles pegam isso para dizer que o profeta, embora estivesse esperando pela vinda de Cristo, essa vinda também já teria acontecido. Mesmo fazendo o que eles estão fazendo, ou seja, ignorando a necessidade de vários outros eventos que têm que se cumprir para que esta vinda de fato se torne efetiva, que de fato aconteça. Eles estão ignorando tudo isto. Então, veja, de fato, Elias, ele já veio. E as escrituras que deveriam ser cumpridas com relação a esta vinda já foram cumpridas. Nós cremos nisso. Temos a revelação disso. Umbanda não precisava dizer para nós que ele era o Elias. Não foi preciso. Nós nos convencemos pelo que Deus próprio fez na sua vida e que ele era o Elias, este profeta vindicado. Agora, com relação à vinda de Cristo, faltava ainda o cumprimento de alguns outros eventos. Alguns outros eventos teriam que suceder. Portanto, é totalmente irresponsável essa comparação que alguns estão fazendo da espera de Umbanda que ele fazia pela vinda de Cristo e pela manifestação do profeta em Malaquias 4. Quando esses ministros usam esse falso paralelismo para provar que Cristo já veio, que as escrituras já se cumpriram, eles precisam fazer que os seus seguidores que creem neste paralelismo falso
de que todos aqueles outros eventos que estão atrelados a esta vinda de Cristo também já tenham acontecido. E não aconteceram. Quando a Umbanda dizia que Cristo teria que vir, ele estava também levando em consideração várias outras coisas que teriam que acontecer quase que tudo ao mesmo tempo. Eu poderia fazer para você uma série longa, uma lista longa para você, de vários desses eventos que tem que acontecer. Quando ele falava, estamos aguardando Cristo vir pela segunda vez. Vou citar aqui para você apenas alguma dessas coisas, desses eventos que tem que acontecer quando Cristo vier de fato. E que não aconteceram quando ele dizia que ele estava ali, que era a sua aparição. Porque não era a vinda. Para que ele venha, algumas coisas têm que acontecer. Vou listar apenas algumas delas. De acordo com a Umbanda, quando Cristo vier pela segunda vez, a igreja será arrebatada, pura e simplesmente. Quando a igreja for arrebatada, Cristo então vai se unir com o seu povo lá nos ares. Você não vai ver Cristo aqui da terra. A Umbanda fala em uma mensagem, Cristo não desce à terra na segunda vinda. É a noiva que vai se encontrar com ele nos ares para se encontrar lá com ele, se reunir com ele. E então ela é arrebatada e levada lá para a ceia das bodas. Eu pergunto para você, isso já aconteceu? Este evento já se cumpriu? É dessa vinda que o Umbanda estava se referindo. Se isso não aconteceu, meu irmão, então isso não está cumprido ainda. O Umbanda também disse, de acordo com aquela visão que ele recebeu, lá além da cortina do templo, de que quando Cristo viesse pela segunda vez, a primeira coisa que seria feito é que William Branham, o profeta que Deus usaria para manifestar ou para revelar a palavra, ele seria primeiro julgado pela mensagem que ele trouxe. Ele será julgado primeiro para ver se o que ele pregou foi coerente, se estava realmente nas escrituras, se ele era profético ou não, se ele era escriturístico ou não. Depois que este William Branham for julgado, então ele, segundo a visão, ele vai apresentar a noiva para Cristo. Então depois Cristo desce na terra para reinar com os santos. Quando Cristo vier, este evento tem que acontecer. Eu te pergunto, isso já aconteceu? Você que é noivo já foi apresentado a Cristo? Então a segunda vinda não aconteceu ainda. Umbanda também diz para você que quando Cristo vier pela segunda vez, o último eleito já terá entrado no corpo de Cristo. E alguns que dizem que Cristo já veio, eles tentam dar uma melhorada nisso aqui. Eles dizem que o último eleito já entrou na dimensão espiritual divina de Deus. Na dimensão tempo e espaço, tudo já se cumpriu, tudo aconteceu. Então o último eleito já entrou. Mas não era disso que a Umbanda falava. A Umbanda diz que quando o último eleito entrar, ele vai ter que vir aqui, vai ter que nascer, ele vai ter que ouvir a mensagem, alguém vai ter que pregar a mensagem para ele vai ter que ser batizado com o Espírito Santo, e quando ele for selado e receber a mensagem, então ele é o último eleito, o corpo está completo, o grão está maduro e a colheita acontece. Isso tem que ser imediato, quando o último eleito entrar. Antes, Cristo não pode vir. Então, se nós estamos aqui, então Cristo ainda não veio. Esse último eleito ainda não entrou. Umbanda disse, eu acabei de mencionar a ceia das bodas, ele diz que quando Cristo vier pela segunda vez, ocorre a ceia das bodas. O que é de especial na ceia das bodas? Nós deixamos de fato de ser noiva para ser esposa. A igreja que está aqui ainda é noiva. Aquela que é tirado, chamado para fora, ainda é noiva. Mas você já está prometido. Você já está juramentado com o teu Cristo, com o teu esposo. Você já tem uma aliança com ele. Mas você só se torna esposa de fato quando Cristo vem. Então a ceia das bodas acontece. Isso já aconteceu? Essa ceia já aconteceu? Então a segunda vinda que o irmão Branham esperava também não aconteceu. E o irmão Branham também diz que quando Cristo vier pela segunda vez, encerra-se o tempo dos gentios. Acaba a misericórdia. Ele vira as costas para os gentios e se volta para os judeus. E quando isso acontecer, ele vai selar 144 mil judeus para dar ouvidos à mensagem do Elias. Porque ele vai enviar um Elias para lá. Vai enviar também um Moisés para eles. Eles vão confessar a mensagem de Moisés, a mensagem do Elias. Eles vão confessar Cristo e vão ser salvos. Eu te pergunto, isso já está acontecendo? Isso tem que acontecer quando Cristo vier. Umbanda também disse, mais um evento tem que acontecer. Ele diz que quando Cristo vier pela segunda vez, terá que primeiro se cumprir as últimas duas visões que foram dadas a ele em 1933. Ele diz que está faltando duas visões ainda. A sexta é uma mulher que vai assumir o governo na América. Ele não sabia se isso era literal, como essa senhora do Partido Democrata agora está prestes a ser eleita, parece que vai ser eleita. Alguns dizem que sim, alguns dizem que não, não sabemos. Mas se for eleita, alguns já vão dizer, então essa é a sexta visão se cumprido? Não sei, pode ter ser.
Ele disse, tem que ser uma mulher. Ele também disse, porque ele deixou em aberto essa questão, poderia ser ali a figura da Igreja Católica governando, e de acordo com uma pesquisa que eu fiz, a Igreja Católica é a religião que mais cresce nos Estados Unidos. O país mais católico do mundo é Brasil, segundo México, terceiro quem é? Estados Unidos. A igreja é a religião que mais cresce na América. Seria isso o cumprimento? Seria isso que o irmão Branham tinha visto? Não sabemos. Mas veja, seja a América, seja a igreja romana ganhando um destaque naquele país, ou uma mulher assumindo como país, seja como for, nós estamos vendo isso se cumprir. E a última visão, a sétima, qual que foi? Ele viu destruição sobre a terra da América, ele viu fumaça, ele viu crateras, vai haver um ataque. Mamana disse que depois que esses eventos acontecerem, então Cristo vem e desce. Isso já aconteceu? Então Cristo ainda não veio, queridos. Então veja, todos esses outros eventos eram os que o irmão Branham também ansiosamente aguardava ver por cumprir-se no mesmo dia em que ele disse que Cristo teria que vir. Você não pode dizer que Cristo já veio e ignorar todas essas coisas que ele também ensinava. Você vai ter que espiritualizar tudo isso. Você não tem como fazer esse negócio. Não, os 144 mil já estão lá no tempo de Deus. Mas claro, no tempo de Deus, até o Satanás que vai ser preso durante uma cadeia de circunstâncias de 1000 anos já está. No tempo de Deus já aconteceu. Mas isso tem que acontecer no tempo do homem, na dimensão humana, aqui, hominal, terrena. Isso vai ter que se cumprir. Tudo no seu tempo oportuno. Até que o grão amadureça para a colheita. Então veja que, embora o irmão Branham ensinasse que o Filho do Homem já estivesse aqui para pôr uma igreja em ordem, ele ainda assim esperava que o Cristo aparecesse algum dia fisicamente no dia da sua ressurreição. Como nós dissemos aqui, na sua aparição, Cristo usou a carne de um profeta. Mas na vinda, ele não vai mais precisar usar um profeta para manifestar-se. Ele vai vir no seu próprio corpo glorificado. Alguns dizem que esse corpo não existe mais, virou gás cósmico, mas não, ele está lá ainda sentado no trono, fazendo intercessão pelos santos. Mambana vai falar na mensagem A Semente da Serpente, 28 de setembro de 58. Preste atenção na data, porque eu fiz questão de citar aqui para você. Aquela outra, o Filho do Homem já desceu do céu, já está aqui agora. Foi em janeiro de 58. Ali, 9 meses depois, ele vai pregar isso aqui. Presta atenção no que ele vai dizer agora. Nós cremos na segunda vinda de Cristo, o corpo visível do Senhor, Cristo vindo fisicamente, não espírito. Mas ele acabou de dizer para nós 9 meses atrás que ele já estava aqui. Sim, mas isso é aparição. Ele diz, mas eu creio que um dia ele vai vir, não em espírito como ele está aqui agora. Ele vai vir em seu corpo físico. O que é isto? Não mais aparição, agora é a vinda. É disso que o Mambana falava. Ele continua aqui, mas o corpo do Senhor Jesus, a vinda é Cristo em seu próprio corpo. O corpo do Senhor Jesus vindo outra vez em glória. Não mais no corpo de um profeta, como foi na aparição, na sua aparição, mas agora em seu próprio corpo. Veja, eu já disse, estou repetindo para você guardar bem isso aqui. Essa é uma das principais diferenças do ensino Branham, da parúzia ou da aparição, presença para a vinda. Então veja, nada disso ainda aconteceu. Esses eventos ainda não aconteceram. Esse Cristo tem que vir fisicamente, visivelmente. Mas isso não aconteceu. E era dessa vinda que o Mambana estava se referindo e aguardando. Estamos aguardando ele vir pela segunda vez. Então, quando o Mambana falava que esperava Cristo ainda por vir, e ao mesmo tempo por um Elias ainda por vir, ele não fazia com o mesmo sentido como alguns estão querendo dar. Você está entendendo isto? Não era a mesma situação que o Mambana ali estava criando, como alguns querem fazer você crer. Quando o Mambana afirmava que estava aguardando pela vinda de Cristo, ele não estava usando ali palavras com outro sentido. Ele realmente cria que sua mensagem estava precursando a segunda vinda de Cristo, que viria de uma forma gloriosa e em grande poder. Então, e essa mensagem estaria preparando esse mover, esta vinda de Cristo. Agora, isso seria no momento em que Deus estaria aqui usando um profeta, um Elias, uma mensagem, para preparar o povo para a espera, então, da vinda de Cristo. Agora, para não ter que ser tão claro e tão óbvio, o Mambana não dizia ser o próprio Elias. Ele dizia, estamos aguardando esse profeta se manifestar. Mas ele não estava ali? Estava.
Mas por que ele não disse abertamente que ele já estava? Porque você já entendeu. Ele não podia se identificar como Elias. Isso teria que ser uma revelação dada a Deus diretamente, e não por sugestão dele próprio. Não poderia ele aludir você a crer nisso. Você tinha que se convencer por Deus de que ele era o profeta Elias, que já estava ali. E também porque eu disse, eu vou repetir, ele ensinava que o Elias era o próprio Cristo, para que você não pusesse os olhos no profeta, mas no próprio Cristo que estava ungindo aquele profeta. Então, são situações diferentes, querido. Para não ter que ser tão claro, então ele não dizia que ele era o próprio Elias, mas nós entendemos que Deus estava ali usando ele para cumprir as Escrituras, para fazer com que Elias ali, o Malaquias 4, estivesse ali preparando a igreja. Então isso era uma conclusão que a própria igreja teria que dar. Lá em 33, quando o Senhor comissionou o nosso profeta mensageiro William Branham, ele disse, como a João Batista veio para preparar ou para precursar a primeira vinda de Cristo, tua mensagem precursará a sua segunda vinda. Então, a grande contradição que existe entre esses pregadores que dizem que Cristo já veio, é o fato deles ainda estarem continuando a pregar a mensagem precursora de Jesus Cristo. Porque se eles dizem que o precursado já veio, por que eles estão pregando sobre o precursado? Para que pregar uma mensagem precursora de um precursado que já está aqui? A não ser que eles não estão mais pregando a mensagem de lembrar. Porque veja, a única finalidade da mensagem do Elias é para preparar ou para aprontar a vinda de Cristo. Agora, se Cristo já veio, então aqueles que dizem que estão pregando a mensagem, estão pregando uma outra mensagem, porque a finalidade é de preparar para você, para receber o precursor. Se o precursor já veio, estão pregando uma outra mensagem. A mensagem, lembrando, é uma mensagem de adventismo, porque está invocando você, prepare-se, porque vai vir o Cristo. Se eles dizem que o Cristo já veio, então por que eles estão pregando a mensagem? Então eles não estão pregando a mensagem, eles estão pregando uma outra mensagem com uma outra finalidade. Porque a finalidade da mensagem, lembrando, é precursar Cristo. Se eles dizem que já veio, e ainda dizem ser pregadores da mensagem, que mensagem estão pregando? Não a de William Branham, mas a sua própria mensagem. Apenas usa o nome dele para promovê-la. Portanto, queridos, esse paralelismo que estão inventando aí há alguns anos, ele é falso. Amém? Ele não é verdadeiro. Esse paralelismo que fizeram com as palavras de Mambrana, que dizia esperar pela vinda de Elias e ao mesmo tempo pela volta de Cristo, como tendo o mesmo sentido, é tão falso quanto eles são falsos. Então, pouco importa para nós quem foi o primeiro a inventar essa teoria. Porque eu já conhecia essa teoria já há algum tempo aí, já tinha conhecimento. Eu fiquei sabendo recentemente que ainda há pessoas ainda falando sobre isto. Nós não sabemos quem foi o primeiro a ter essa inspiração, essa revelação fantástica sobre esse paralelismo que foi criado. Esse trovão que eles estão trovejando aí fora. Eu não sei se foi daqui ou foi importado de fora, mas não interessa para nós. Isso é tão falso quanto aquele que idealizou ou projetou e inventou esse negócio. Então veja, querido, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos complicados. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão tendo dificuldade de discernir o falso do errado. O certo do verdadeiro. E você sabe, como eu acabei de dizer, o ministério de Cristo, o ministério do William Branham foi para precursar Cristo, para preparar o povo de Deus para olhar para Cristo, buscar a Cristo e receber a Cristo. Então a preocupação de todo o ministério do William Branham, durante toda a sua existência, toda a sua vida, foi tentar atrair as pessoas para Cristo. Mas Mambrana lamentava da necessidade de que alguns tinham de apresentar às pessoas uma outra coisa, que não fosse Cristo. Ele lamentava que muitos ministros estivessem apresentando qualquer outra coisa para o povo que não fosse Cristo. Na mensagem ao nascer do sol, ele vai dizer assim: tenho receio hoje que muitos de nós não estejam levando as pessoas para Cristo. Estão levando para si mesmo, para o seu próprio ministério, para o seu próprio grupo, para a sua própria falácia, para suas próprias doutrinas, para suas próprias teorias, para qualquer coisa, menos para Cristo. Mamãe diz, eu temo, eu lamento que muitos estão fazendo isto. Não estejam levando as pessoas para Cristo. Estamos levando elas para uma igreja, para uma loja denominacional ou loja da mensagem, tanto faz. Sim, porque acredite, há lojas da mensagem também.
Estão levando o povo para uma teoria. Mas nós temos de levá-las para Cristo. Ele é o único. Ele é o único que tem vida. Não há vida nessas teorias que contam. Não há vida nesses paralelismos, nessas falácias que contam. Deus não vai poder vindicar isso. Deus só vai vindicar a mensagem que estiver sendo pregada. A mensagem no seu devido tempo. À luz desse tempo. E essa luz, ela ainda está sendo, ainda que ela seja personificada, ainda que ela seja imitada, essa personificação, essa imitação, ela não pode produzir luz. Não pode produzir vida, ainda que cresça em números. Ainda que cresça em números e resultados. Mas não há vida nisto. Como dizia Hipócrates, eu acho que é um pai da medicina, da Grécia Antiga, ele dizia que o teu remédio seja o teu alimento e que o teu alimento seja o teu remédio. Então ele falava que uma das formas de você sarar o teu corpo é o próprio tipo de comida que você come. Tenha cuidado. Há tipo de alimento que te é prejudicial. Lá naqueles tempos antigos, Hipócrates já sabia disso. E hoje isso aí tem sido levado muito mais em consideração. Há alimentos aí que têm sido forjados pelas químicas, pelas indústrias, pelas fábricas, que são verdadeiros venenos para o corpo humano. Né? E eu até admiro, já tenho contado isso, quando eu vejo alguns irmãos dizendo, temos que cuidar com isso, não usar aquilo outro. E eu vejo isso como um cuidado que estão demonstrando até externamente, como reflexo do mesmo cuidado que eles estão tendo internamente com suas próprias vidas. Porque se você tem cuidado com o alimento espiritual, você também vai refletir isso no natural. Se você tem um cuidado com o teu alimento físico, você também vai ter um cuidado melhor, com o alimento que você está se alimentando da tua alma, do teu espírito. Você tem que ter o mesmo cuidado. Porque assim como um alimento errado pode prejudiciar o teu corpo, o teu organismo, há um alimento errado, um ensino errado, uma teoria errada, uma falácia, pode ser prejudicial para a alma, para o espírito do crente. Então o mesmo cuidado que você tem que ter com o natural, você também tem que ter com o físico. E eu só estou dizendo isso porque você sabe que nós estamos vivendo em tempos de fome, como a Escritura diz que viria uma fome pela terra, mas o profeta disse o quê? Que não seria fome por pão, mas de ouvir a palavra. E isso tem sido uma das coisas mais difíceis do povo de Deus ouvir hoje, a voz de Deus. Porque há muitas vozes estranhas hoje sendo disseminadas pelo mundo. Há muitas vozes estranhas dos profetas. E as pessoas têm fome. E eles estão comendo. Porque quando você tem fome, você come o que te oferecer. A palavra diz, não lembro agora os detalhes, talvez alguém que saiba, irmão, antes, a alma, quando você tem fome, o amargo se torna doce. Não é isto? Eu acho que é lá em Provérbios que diz isso, ou Eclesiastes. Irmão Branham disse, assim está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão se alimentando de coisas erradas, mas fazem por quê? Porque tem fome, é só o que oferecem. Mensagem fé é a certeza, de 47. Este dia em que estamos vivendo é um dia de paz instável e de descanso instável em todos os lugares. Eu te pergunto, só em 47 foi isso? Estamos vivendo na mesma situação. Estamos vivendo em paz instável, economia instável. As pessoas estão correndo de um lado para o outro, buscando o que podem buscar. A maioria consegue um seguidor, consegue um ensinador. Não importa o que eles ensinam ou pensam, alguém os ouvirá. Pode ser a falácia mais mentirosa que eles contarem, mas o povo vai seguir. Vai ter um povo alimentando e sustentando aquilo ali, porque tem fome disso. O povo tem fome. E este é um dia do qual os profetas falaram. As pessoas, quando têm fome, comerão de qualquer lugar. Se as crianças e pessoas estão famintas, elas comerão de uma lixeira, mesmo que uma vez comeram de uma boa mesa. Mas se estão famintas, elas comerão em qualquer lugar. Não importa o que ensinarem, não importa o que pregarem, não importa o que falarem. Então eu penso que os verdadeiros ministros do Evangelho deveriam se levantar e ir, sair. Deveriam estar dando às pessoas as coisas corretas. Alimento no devido tempo. Para cada era da igreja, houve uma luz, houve uma medida, uma palavra para cada tempo. Para germinar, para dar luz, para dar vida para a semente predestinada daquele tempo. E você sabe, o Branham disse, você não pode viver do clarão de uma luz da era passada. Você tem que viver da luz, da mensagem, da porção para este dia. É esta porção desse dia que vai dar vida. Então alguns estão ou te dando alguma coisa de uma era passada,
ou pervertendo o que foi dado nesse tempo presente. Porque o Umbanda disse, daqui a pouco eu acho que vou ler isto, ele vai falar para você que esta mensagem desse dia também seria pervertida, também seria adulterada, seria imitada, personificada. Foi a palavra que ele usou. Então veja, meus queridos, nós temos que nos cuidar. Nós temos que ter um cuidado especial com o que nos alimentamos, com o que nós ouvimos. Porque nós vamos refletir, nossa vida vai refletir aquilo que estaremos alimentando, incentivando e sustentando. O tipo de doutrina que você crê vai refletir na tua própria vida. Então, o irmão Branham, várias vezes ele pregou uma mensagem com o título "O mundo está caindo aos pedaços". Ele disse que o mundo estava caindo aos pedaços de todas as maneiras, de todas as áreas. Econômica, social, ecológica, ambiental, política, todas as formas, todas as maneiras. E ele falava até usando exemplos, eu vou ler aqui, exemplos naturais. Ele disse, há pessoas hoje que constroem casas, edifícios, e usam material barato, que não resiste a um teste. Vem um vento, algumas propriedades caíram por causa de ventos fortes que tiveram na região, mas muitas dessas coisas que às vezes acontecem é porque o material que é usado, uma Umbanda diz, material barato, não passou no teste. Aí uma Umbanda vai dizer para você que a mesma coisa tem acontecido com muitas vidas, muitas igrejas têm padecido, têm caído, têm falhado no teste, porque tem se alimentado, tem sido estruturado, tem sido edificado com materiais baratos, com teorias, com dogmas, com falácias, com mentiras. Umbanda vai dizer lá na mensagem, a infalível palavra de Deus, não temos traduzido, é de 56. Hoje, quando descobrimos que em nossa grande economia e em nossa grande civilização em que estamos vivendo, muitas coisas estão sendo edificadas por popularidade. Muitas casas são levantadas só de uma só vez, juntas, rápido, com pressa. Muitas pontes são construídas e outras coisas que não resistirão ao teste, colocadas sobre materiais baratos. E assim estão muitas igrejas construídas sobre teorias e doutrinas e dogmas manufaturados que não resistirão ao teste da palavra de Deus. Não resistem. Como esse argumento que acabamos de mostrar que estão usando aí. Mostrei para você que pela mensagem, pela escritura, isto não passa no teste. É um material barato. E há muitas igrejas, muitos irmãos edificando suas vidas em cima desses materiais baratos. Eles estão caindo. Algum tempo atrás eu estudei com a igreja de Francisco Morato sobre essa ocasião em que Deus está amadurecendo o seu povo. E uma das formas que Deus usa para amadurecer o seu povo é até permitir que provas sobrevenham sobre eles. É uma forma de Deus ajudar também a amadurecer. Ele não usa apenas a instrução, o conhecimento. Às vezes ele permite que você passe até por situações, uma banda chamava de situações estranhas, que você não consegue entender por que você está passando por aquilo. Mas uma banda diz, é uma forma de Deus corrigir você, disciplinar você, fundamentar você, dar estrutura a você, para que você conheça o poder de Deus, porque ao mesmo tempo que Ele permite uma dor, uma situação contrária vir sobre a tua vida, Ele ao mesmo tempo vem teu socorro para mostrar o poder dele sobre você, para mostrar que Ele está cuidando de você. Mas às vezes Ele permite isso para que você possa, com isto, tirar algumas lições, para que você possa amadurecer. Deus às vezes permite que aflições venham sobre os seus filhos para que eles possam com essas coisas também amadurecer. Foi bom ter sido aflito porque assim conheci as Escrituras, não foi assim que disse o salmista? Às vezes Deus faz isso conosco. Então, o Umbanda ele vai dizer para você que Deus permite que os filhos passem por problemas assim como Abraão passou. Deus provou Abraão e da mesma forma como Abraão, nosso pai, foi provado, sua descendência espiritual, a eleição, a semente eleita de Abraão, também vai ter que ser provada como o pai Abraão foi. Ele vai dizer na mensagem, e a tua descendência possuirá as portas do teu inimigo. Não temos traduzida. Você passa por um teste. Deus testa você como testou Abraão. Ele testa a semente de Abraão após ele. E agora, a razão pela qual não possuímos a porta do inimigo, a razão de que há tantos entre nós que estão falhando nos testes, é porque não somos capazes de resistir ao teste. E deixe-me dizer uma coisa, o teste da palavra está certo. Se alguém está falhando alguma coisa, não ponha a culpa em Deus, na palavra. Há alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa, uma teoria, alguma doutrina que alguém está pondo sua fé,
e que é material barato. Deus às vezes permite para que seus filhos se despertem, se acordem, como nós aqui, muitos de nós estamos edificando nossas vidas em materiais baratos, mas Deus nos despertou. Tivemos um preço, é verdade, mas nós aceitamos a correção, porque era para o nosso bem. Então a mamãe aqui vai dizer, você vai se sujeitar a isso, Deus vai permitir que você se sujeite a testes. Assim como o ensino errado, você tem que submeter a testes, para saber se isso é verdadeiro ou não. É pelo teste da palavra, a mamãe diz, que você vai saber identificar o que é o certo e o que é o errado. A palavra falada é a semente original número 1. Como você vai saber o que é certo e o que é errado? Dê o teste da palavra. É dessa maneira que se diz se está certo ou se está errado. Apenas dê a isso o teste da palavra. Veja o que isso diz sobre a palavra. Qualquer espírito, veja o que ele diz sobre a palavra. Se isso nega a palavra, não é de Deus. Vê? Não importa o que seja, não importa o quão convincente, o quão lógico, qual que paralelismo fantástico, não é isso? Não interessa. Se nega a palavra, não é de Deus. Veja, faça o teste da palavra e veja o que acontece. Então veja, é pelo teste da palavra que você vai discernir o que é falso e o que é verdadeiro. E é pelo teste da palavra que o Mamãe vai dizer para você que você consegue também discernir os espíritos. Vamos para o livro das eras agora. Como você pode discernir os espíritos? Simplesmente dê-lhes o teste da palavra. Porque a Mamãe diz que há um espírito por trás de cada coisa aí. A cada ensino, cada mover, há um espírito por trás. Se eles não falam essa palavra, eles são do maligno. Precisa ser mais claro que isto? Assim como o maligno enganou as 2 primeiras noivas, aí você pega lá o contexto, porque eu tive que ler isso, o contexto. Ele está falando de Eva, que foi enganada, depois ele vai citar outra noiva, porque é um tipo que ele cria, referindo-se à igreja, que depois se denominou, que se organizou, a igreja que foi para o romanismo, aquela noiva foi enganada. Assim como o inimigo, Satanás, tem enganado essas noivas, agora vai dizer, ele tentará enganar a noiva deste último dia, procurando fazê-la se hibridizar através de credos, ou simplesmente desviando-se da palavra para qualquer sinal que a satisfaça. Então veja, Mombane disse, a noiva, ela vai ser provada. E a noiva está sendo provada. Assim como Moisés foi provado. Você lembra que Janes e Jambres apareceu para Moisés? E eu peguei aqui 2 estudos, foi aqui nessa igreja, sobre Janes e Jambres. Alguns ouviram, vão se lembrar disso. Mamana disse que ele não avisou a Moisés que viriam Janes e Jambres. Do nada, quando ele começou a fazer o seu trabalho, como Deus ordenou, apareceu lá um Janes e Jambres. E fez a mesma coisa. E Mamana disse que ele testou Moisés. Não avisou que viria. Para saber o que Moisés ia fazer. Qual seria a sua reação? Para ver se ele ia continuar fazendo ou desistir. Não, tem outro fazendo a mesma coisa que eu vou parar com esse negócio. Ele estava testando de alguma forma para ver se Moisés se manteria fiel. Tua descendência possuirá os portões. Olha para Moisés seguindo a linha do mandamento de Deus. Desceu até o Egito. Parecia que tudo era contrário. Ele tinha alguns imitadores que foram com ele. Ele saiu com um par de sinais para mostrar que ele foi enviado. Jogou no chão uma serpente e assim por diante, assim. E aí vieram os imitadores, juntamente, e lançaram as suas no chão. O que ele poderia fazer? Nada. Deus nunca lhe disse que eles iriam fazer isso. Ele queria testar a Moisés. Foi ele que permitiu Janes e Jambres jogarem no chão suas serpentes ou suas varas, e então lá estava Moisés no cumprimento do dever. Jogou a sua vara, ela se transformou em uma cobra e disse, olhe para isso, faraó, isso que o meu senhor me disse para vir fazer perante a você. O faraó disse, venham aqui, Janes e Jambres. Eles lançaram suas varas no chão e elas se transformaram em cobras. Veja o que Moisés fez. Seu rosto ficou vermelho? Não, senhor. Ele ainda acreditava que Deus o enviou. Procure entender o que o Mamãe aqui está dizendo. Deus mesmo permitiu que Janes e Jambres viessem ali para testar Moisés. O que o Mamãe está dizendo com isso é que hoje Janes e Jambres estão aqui.
E é Deus mesmo que permite os Janes e Jambres virem para testar a noiva, para saber se ela foi amadurecida pela luz desse dia, para ter o discernimento e saber quem é o verdadeiro e quem é o falso. Essas coisas têm que acontecer. Você tem que ser testado, você tem que ser provado no conhecimento. Você diz que conhece a mensagem, você diz que conhece a luz, então prepare-se, ele vai enviar para vocês Janes e Jambres com falácias, com mentiras, com dogmas, com credos, para saber se você vai se edificar na luz desse dia ou nas falácias hibridadas que eles estão dando. São testes, Deus está permitindo, a noiva está sendo provada. Eu vou dizer para você, muitos que se dizem noiva aí fora estão falhando no teste, estão caindo. Porque como disse irmão Branham, ele temia, lamentavelmente, que muitos atrairiam as pessoas para si mesmos e não para Cristo, para suas próprias teorias, falácias e dogmas. Então veja, é nessa hora em que a noiva vai ter que discernir. Enquanto a palha se confunde, a Senhora Jesus Cristo não se confunde e não se engana. E o Umbanda vai dizer para você também que a terceira etapa, que é a abertura da palavra, seria personificada. Porque esses ensinos que estou dizendo, que eu só citei esse aqui, esse paralelismo, isso faz parte do movimento que alguns se intitulam abertura da palavra, terceira, puxar a terceira etapa. Existe uma terceira etapa correta. Eu creio que há muitos irmãos sinceros, ministros sinceros, pregando uma terceira etapa correta, como a Umbanda ministrou, dentro das limitações, porque há uma limitação. Há muita coisa no que tange a isso que não está aberto, revelado, porque não poderia. Satanás não pode personificar, não foi isto? Então alguns tentam falar uma coisa que nem sequer foi revelado e falado. Mas existe ainda um ensino correto. Mas, embora haja um correto, há um falso também. E Deus está permitindo isso acontecer, entre alguns se titulando em meia igreja como abertura da palavra e terceira etapa, para testá-los, para prová-los. Porque o Umbanda disse que essa terceira etapa seria personificada. Ele disse isso na mensagem, os ungidos dos últimos dias. Notem, no mesmo dia, quando este mensageiro, de Malaquias 4, não quando principia, ou seja, não quando ele começasse o seu ministério, lá em 33, fazendo batismos, curando enfermos, operando com sinais e milagres, não quando principia, mas quando começa a declarar a sua mensagem, quando ocorresse a abertura da palavra, quando atingisse a terceira etapa, é disso que a mamãe está falando. Lembre-se que a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade escondida que estava selada na palavra. Vê? Então, é isso. No dia que essa coisa estiver para acontecer, quando a terceira etapa do mensageiro acontecesse ali, quando começasse a revelar os selos, abrir a palavra, o que ia acontecer, irmão Branham? O que você está querendo dizer que vai acontecer? Aqueles Janes e Jambres, os personificadores, aparecerão novamente, para personificar a abertura da palavra, a terceira etapa. Você está entendendo? A mensagem do mensageiro. Existe uma terceira etapa correta, mas existe uma falsa aí fora. E o profeta disse que Janes e Jambres viriam para personificar isto aqui. Isso, meus queridos, não estava acontecendo nos dias do William Branham. Ele está falando que isso iria acontecer. É uma profecia. Eu te pergunto, você acha que isso já não está se cumprindo? Sim, já está se cumprindo. Exatamente como eles apareceram quando Moisés apareceu com a palavra original, para dizê-la. Eles aparecem para personificar isso. Eles pregarão uma coisa parecida com a mensagem de Lembrana, mas não é a mensagem de Lembrana. Exatamente correto. Agora vê o que Mateus 24 é? Amém. Então veja, queridos, Deus está ordenando um povo para esse tempo do fim. Como eu disse, para cada era há um povo predestinado, ordenado para aquela era, para aquele dia, para ouvir a porção da mensagem para aquele dia, para que ela possa ser amadurecida. E Deus está fazendo isso agora com a sua igreja. Nesse tempo do fim, há uma mensagem, há uma luz sendo irradiada para fazer o grão amadurecer. Eu já estou quase encerrando aqui, está bem? Então, esse grão, ele vai ter que amadurecer. E quando ele receber a luz desse dia, ele vai dar um testemunho fidedigno dessa luz. Não vai ser de uma obra, um material barato, não vai ser de uma teoria, não vai ser de um dogma. E quando ele der testemunho, alguns não vão gostar. Como disse irmão Branham, a palha, a casca, se retira. Mas aqueles que foram ordenados, eles não vão poder se esconder. Eles vão ter que ouvir, vão ter que receber isso, vão ter que confessar isto, porque é a vida para eles. Deixa eu usar uma mensagem que o irmão Branham usou para ilustrar isto. Não temos traduzida. A rainha de Sabá.
Você não pode esconder a vida genuína. A vida genuína de Cristo não pode ser escondida. Quem tem Cristo em si não pode esconder isto. Tem que dar testemunho disso. Tem que viver disso. Tem que falar disso. A vida natural, a vida botânica não tem como esconder. E a espiritual, muito menos. Deixe que o sol venha quente. Agora, como no meu país, as sementes pequenas caem dessas flores. Elas morrem. Elas têm um cortejo fúnebre. Os céus choram para baixo em grandes lágrimas, uma linguagem poética, né? Em outubro, e as enterram no chão. As sementes rebentam, a polpa sai. Isso não é o fim daquela flor. Apenas deixe o sol, que tem o controle de toda a vida botânica, e então quando ele começa a brilhar na terra e entrar em uma determinada temperatura, numa medida certa, na luz certa, na porção certa daquela estação, nenhuma outra temperatura vai fazer isso. Tem que ser uma medida certa, uma porção exata. Nada mais irá colocar essa cor ali dentro, a não ser o sol. Então deixe ela ficar na temperatura certa, na atmosfera certa, diz o profeta. E aquele pequeno germe de vida escondido em algum lugar da terra virá novamente. Alguma vez você já se deitou na calçada de concreto e observou a primavera do ano? Onde a grama está mais grossa? Bem na beirada. O que é isso? É aquela semente que estava enterrada debaixo daquela beirada. E quando está na temperatura certa, na estação certa, você não pode esconder a vida. Ela seguirá o seu caminho diretamente e mostrará sua cabecinha para cima e louvará a Deus. Porque isso é vida. Você não pode escondê-la quando o sol está brilhando. Se você foi pré-ordenado para esse tempo, para a vida, para receber a luz, quando você recebe, você não consegue ficar quieto. Você não pode se esconder, você tem que testemunhar. É isso que o Umbanda está dizendo. Tão certo quanto o sol traz a vida botânica, o Filho traz a vida eterna. Mas não são as falácias, não são os materiais baratos, não são os dogmas. É a luz deste dia no seu devido tempo. E então você não pode escondê-la. Ela brilhará. Há algo que tem que acontecer. Jesus disse, se eles se calarem, as pedras clamarão. Algo acontece. Quando Deus, o Deus eterno, começa a brilhar seu espírito para baixo, aqueles que estão ordenados para a vida reconhecerão isso. Eles virão e andarão na luz e viverão na luz. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu só quero encerrar aqui com mais uma outra palavra. Prepararam para a colheita. Não apenas Cristo se manifeste neste grão, mas para que o próprio grão manifeste, como eu disse, a vida do Cristo. Será Deus no grão, será a vida de Cristo no grão, evoluindo, manifestando-se, mostrando-se que está presente com Ele. É a própria vida no seu testemunho, na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar. É o próprio Deus, porque a mensagem da hora não é uma teoria, não é um conjunto de dogmas bem estruturado, não é isto. Não é intelectualismo, não é uma fé intelectual, é uma revelação. E o irmão Branham disse que a revelação de Jesus Cristo é a própria vida do Cristo em nós. Então aqueles que têm a semente germe, o irmão Branham fala assim, aqueles que têm a semente germe que nasceu com isto, à luz do dia, na temperatura certa, na atmosfera certa, vai despertar esta luz que está nela, esta vida que está nela. E esta vida não é outra coisa, senão o próprio Deus. Deus tem que ser refletido através de você. Mamana vai dizer isso na mensagem, a palavra original. Quando o Espírito de Deus rega a semente de Deus, a palavra de Deus, ela produz Deus. Então você tem que produzir Deus na tua vida, com o teu próprio testemunho. E não é o indivíduo, é Deus. Você está morto. Você não é mais você mesmo. Você se considera morto, esvaziado, esperando pela semente germe. Então, o que é isso? Isso não é mais você. Não é mais o homem, é Deus no homem. É a semente germe como no princípio. A palavra falada. É a palavra de Deus manifestada no homem. Então, não é um homem. É um homem que está morto.
Ele não pode ser um híbrido e um filho ao mesmo tempo. Ou ele é um filho da morte ou é um filho da vida. Então, se ele é filho da morte, o dará ao diabo e deixa-o à morte, deixa-o matá-lo. Dê a Deus, agora se corrige, dê a Deus, quero dizer, deixe-o matar o diabo que está em você, liquidá-lo, esvaziar você. Então, deixe Deus plantar a sua própria vida em você. Então, não é mais você, é a vida de Deus em você. Porque é a palavra de Deus, regada pelo Espírito Santo, que produzirá a mesma coisa. Então, meus queridos, Deus está preparando uma noiva nesse dia. Essa noiva vai dar testemunho dessa palavra. Aqueles que foram ordenados para essa vida vão ter o discernimento, vão chegar ao amadurecimento e vão dar testemunho disso. Amém? Digam graças a Deus. Amém. Vamos falar com o Pai. Se coloque de pé. Vamos falar com Ele. Querido Deus e amado Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor nos permitiu nos reunir aqui para tratar, Senhor, dessas coisas que o Teu profeta nos ensinou. Nós cremos, Senhor, que esse é o dia que estamos vivendo e que, conforme o Teu profeta disse, as Escrituras estão sendo cumpridas. Estamos no terceiro dia e estamos aqui esperando, Senhor, o Senhor se manifestar para arrebatar o Seu povo, para arrebatar a Sua igreja. Agradecemos a Ti pela Tua misericórdia, porque foi assim que o profeta se expressou. Deus, Tu está agora se manifestando para nós em misericórdia. Da outra vez que Ele vier, será em juízo. Senhor, haja com misericórdia para conosco. Ajude-nos, Senhor, a crescermos mais e mais na Tua palavra, na graça e no conhecimento de Deus. Como disse o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer. E nós entendemos, Senhor, que Ele não está apenas falando de um amadurecimento de vida, mas de entendimento de Ti, para termos uma postura correta como filhos Teus nesse tempo do fim. Ajude, Senhor, cada filho que está aqui. Se alguns têm falhado em testes, Senhor, ajude-os. Se alguém tem caído, ajude a se levantar. Estenda o seu braço, a sua destra, Senhor, para sustentá-los, para que eles possam continuar caminhando. Porque essa mensagem do seu profeta, ela nos traz fé, ela nos traz cura, ela nos traz ânimo, ela nos traz coragem. Ajude, Senhor, dê coragem ao teu povo, dê cura para o teu povo. Sara, Senhor, problemas, sara enfermidades físicas ou espirituais ou emocionais. Sara o teu povo, Senhor. Somos um povo necessitado e nós clamamos a Ti por essas coisas porque estamos agora com intrepidez entrando no Santo dos Santos, com a ousadia que Tu nos deu pelo sangue do Teu Cristo para clamar e pedir por essas coisas. Ajuda o Teu povo, Senhor. Ajuda-nos aqui a darmos esse testemunho, a termos o discernimento, Senhor, para que nós possamos reivindicar aquilo que é nosso. Guarda o Teu povo que aqui está, Senhor. Guarda a Tua igreja, que ela possa, Senhor, andar em espírito e verdade, que ela possa marchar, que ela possa caminhar com autoridade, como aquela noiva querida que o Teu profeta disse, que está sendo preparada agora para o Seu Cristo. Senhor, estamos aqui aguardando, não sabemos quanto tempo ainda falta, mas estamos esperando. O profeta disse, Cristo virá para aqueles que estão procurando por Ele. Estamos aqui esperando, estamos buscando isto. Enquanto isso, procuramos crescer na graça e no conhecimento. Então, Senhor, ajuda-nos a cada dia, Senhor, através dessa medida da palavra que foi dada hoje, a cada dia mais, Senhor, que está sendo ministrada aqui a palavra. Tu tens instruído o Teu povo, Tu tens instruído a Tua igreja, que eles possam crescer, que eles possam, Senhor, frutificar para Ti. Agradecemos a Ti por tudo, Senhor. Reconhecemos a Ti em todos os nossos caminhos. Obrigado, Senhor. Te louvamos por tudo e bendizemos o Teu nome. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Passa a palavra para mim. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, né? Estamos gratos para o nosso irmão Jorge, que tem trazido essa palavra. E sabemos que vivemos num tempo onde as coisas seriam muito parecidas, né? E como na vida militar, muitas vezes tu passa uma informação e existem muitas outras informações de contra-informação. E isso dificulta muito hoje, né? Passar uma mensagem, mas existem muitas outras contra-informações e a princípio, de repente, você não consegue ver o que é real. Mas não se preocupe com isso. Deus, Ele tem revelado em seu coração, firmado isso, e todos os eleitos ouvirão a voz e compreenderão essa voz, tá? Essa é a verdade. Estamos agradecidos ao nosso irmão e sexta-feira esforce-se para estar aqui, para receber mais uma bênção da palavra, né? Deus abençoe, vão em paz, tá?